Fala, geeks! Estamos mais uma vez aqui no canal Voz Geek. Se você ainda não é inscrito no canal, você sabe o que faz, cara. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aquele like geek, deixe também, muito importante, a sua opinião sobre o tema do vídeo. Eu quero saber o que você pensa e compartilhe com seus amigos. Juntos vamos chegar aí à marca de 4.000 inscritos, beleza? Tamo juntos, geeks! Hoje eu decidi fazer um vídeo que pode ser polêmico talvez, né? Qual adaptação do Flashpoint foi melhor? Da CW ou da Warner? Antes de mais nada, é importante ressaltar que tem que ser justo, concorda comigo? Que o tempo de tela de uma série é diferente do cinema, porque cinema é uma mídia econômica. Então o cinema, ele precisa fazer um baita resumo de uma adaptação para pôr na telinha. Porque, quer dizer, na telinha não, na telona, né? Porque cinema é mídia econômica, então muitas coisas vão ficar de fora. Enquanto que série, principalmente séries antigas que iam para televisão, como a série do Flash, não para o streaming, eles têm várias temporadas e vários episódios, então consegue desenvolver muito mais a história e colocar mais elementos da adaptação. Então, o que eu vou fazer aqui no vídeo, geeks? Eu vou pegar o que tem em um que não tem no outro e vou comparar. Bom, uma coisa que tem no Flashpoint da CW e não tem no da Warner é o fato do Barry começar a esquecer da antiga linha do tempo dele. Por que, geeks? Porque nos quadrinhos, quando o Barry volta no tempo, salva a mãe e volta pro presente, ele criou um paradoxo. E ele vive esse paradoxo. Só que ele começa a esquecer da linha do tempo real dele. Então, em vez de ele ter memórias com a Liga da Justiça, ele começa a ter memórias, sei lá, com o departamento de polícia. Em vez de ele ter memórias com a Iris West, ele começa a ter memórias com a mãe dele. Ou seja, as memórias começam a serem trocadas por conta do paradoxo. E na série da CW teve isso no primeiro episódio, que se chama propriamente Ponto de Ignição. Lá na CW, o que eles fazem? O Barry começa a desmaiar, né? Cai no chão, desmaia. E aí ele começa, por exemplo, acontecimentos que ele teve com Zoom são diferentes. O beijo que ele teve com a Iris West no último episódio da segunda temporada, ele esqueceu porque não teve mais. E começa a ser trocadas, né? Ele esquece de como ele usa certo poder que ele tem, porque como ele criou o paradoxo, aquilo não existiu, né? O que ele fez deixou de existir. Então existe um cruzamento de memórias, onde as memórias do ponto de ignição, né, no paradoxo, começam a ficar em cima da linha do tempo real do Barry. Então isso tem a CW e não tem no filme da Warner. E assim, isso é uma essência do ponto de ignição que eu acho que faltou, né? Poderia ter colocado, em vez de colocar às vezes uma piada no filme, poderiam ter colocado esse negócio do Barry em esquecer daquela vida que ele teve. Mas aí você pode me perguntar, mas como que vão fazer isso se é o primeiro filme solo do Flash nesse Snyderverse? Pois é. Aí vocês perguntam pra Warner do porquê que a Warner iniciou um filme do Flash com um ponto de ignição, né? Bom, segundo ponto que é o seguinte: Flash Reverso, tá? Eu falei no meu vídeo de review do filme que, tipo, pô, tudo bem, eu consigo entender que não tenha o Flash Reverso no filme, que foi uma boa adaptação, colocar o Flash negro, mas se for para comparar, Flash Reverso é Flash Reverso. A CW, ela não colocou o Flash Reverso igual o quadrinho, porque não tem como, é uma adaptação, mas colocou ele lá no primeiro episódio, colocou o Hubert Town lá, né? E colocou frases que o Hubert Town fala no final do quadrinho.
quem é o vilão agora, Barry? Você que é o vilão, você que criou. Então, pelo fato, na CW, ter um Flash Reverse no seu primeiro episódio e da Warner não ter, nesse caso, mais uma vez, da CW ganha. Já são 2-0. Bom, o terceiro ponto que eu acho crucial é que é o seguinte. A CW, eu lembro que na época criticaram muito a CW. Pô, mas vocês fizeram só um episódio sobre o ponto de ignição. E que os roteiristas falaram? Não, na verdade, tudo isso que aconteceu vai refletir durante a temporada inteira do Flash e da terceira temporada. E realmente houve. O Savitar, ele aparece por conta do ponto de ignição. O Barry que criou o Savitar, tá? O Junior Albert foi criado do ponto de ignição do Barry. A Caitlin virar Nevasca, a mesma coisa, por culpa do Barry que foi no ponto de ignição. Então, o fato do Wally West se tornar um Kid Flash foi porque ele foi pro ponto de ignição. Ou seja, consequências do ponto de ignição. E na Warner, quais foram as consequências de George Clooney? 3-0 para a CW, né? Quarto ponto, né? Dá 3-0 já para a CW, hein? Quarto ponto que eu acho também que é muito importante, tá? É o fato, talvez seja o ponto mais importante, tá? Você vai colocar o Flashpoint, o ponto de ignição, você precisa colocar um lado emocional muito forte, porque é o amor de um filho e mãe, é uma dor que o filho tem por perder a mãe no assassinato. A CW, ela usou muito bem essa emoção, principalmente naquele episódio do Dinossauro Fujão da segunda temporada. Então a CW, ela criou muito bem essa ligação do Barry com a mãe, esse amor materno. A da Warner, cara, assim, não foi ruim, foi bom. Eu fiquei emocionado também da relação do Barry com a mãe, principalmente no final que ele vai lá e tira tomate do carrinho, chora. É emocionante, é tocante. Entretanto, o da CW consegue ser mais tocante e mais emocionante. Então, 4-0 para o Flashpoint da CW. Quinto ponto, Flash. Cara, assim, eu vou ser muito sincero com vocês. O Flash, o Ezra Miller como Flash, pra mim, ele é muito mais o Wally West do que Barry Allen. Porque o Barry Allen, ele não é engraçadão. O Barry Allen é um cara sério. Por quê? Porque o Barry Allen, ele traz todo aquele trauma de querer perdoar a mãe pro Flash Reverso, enfim. E o Ezra Miller, cara, esse Flash dele, não tem esse aspecto, esse perfil. E também tem que falar que, assim, diversidade é uma coisa que beleza. Só que, assim, chega de lacração. O Barry Allen, ele é loiro. O Barry Allen, ele é alto. Ele tem um porte físico até, dependendo do quadrinho, da história que você vai contar. O Ezra Miller, cara, ele é meio asiático. Ele tem traços asiáticos. O Flash não tem traços asiáticos. Ele é loiro. Então, assim, o Grant Gustin, ele é mais parecido visualmente do que Ezra Miller. Então, mais um ponto aí para o Flashpoint da CW, tá bom? Mas eu quero repetir que eu fiz essas diferenças com vocês, porque assim, não é porque a adaptação da CW foi melhor que a da Warner vai ser ruim. Não, como eu falei no meu review, o filme da Warner foi sendo épico, só que ficou um lixo com George Clooney como piada. Aí estragou o filme, não adianta. Então, assim, na minha opinião, agora eu falei agora todos os pontos que teve, né, dos dois, e eu falo que o da CW foi melhor. Ah, esqueci de um ponto. O Batman. Talvez o único ponto que o Flashpoint da Warner ganhe da CW é que
a Warner tem um Batman. E a CW, por conta da Warner não dar os direitos para a CW, ela não pôs um Batman, né? Então, 1 ponto para a Warner e 5 pontos para a CW, né? A Warner ganhou em um ponto só, que foi o Batman do Michael Keaton, para fazer uma referência ali ao Thomas Wayne, tá bom? Enfim, geeks, deixa aqui nos comentários o que você achou, se você concorda, se esqueci de pôr mais um ponto a favor de um e pro outro, deixa aqui que eu quero saber qual que é a sua opinião, beleza? Tamo juntos, hein?